Olá pessoal, vamos continuar agora com o curso de Linux no nível básico aí, certo? Bom, vamos direto aqui para o VMware, já aprendemos a instalação na aula passada, vamos então para o CentOS aqui, iniciar ele aqui, dá um OK aqui, aí. Está carregando o sistema operacional. Já estamos no CentOS. O que é importante saber? Primeira coisa, ao iniciar o CentOS, ele vai solicitar aí, ou assim como qualquer sistema operacional Linux, ele vai solicitar o usuário, né? Todo Linux tem o usuário root. Não existe Linux sem usuário root. É o usuário administrador. Então vamos entrar com root. Você vai entrar com root e é assim que você criou na configuração, na instalação. Ok, esse é o login. Existe um comando chamado OMI. O que é o OMI? Ele permite você saber quem é você naquele determinado momento. Se você é um usuário root ou se você é um usuário comum, né? Então vamos usar o comando, é esse daqui, ó. Ele informou aqui que você é um usuário root, certo? Vamos limpar a tela. Para limpar a tela, você pode dar Ctrl L ou Clear, limpa a tela, certo? Esse é um outro comando aí para limpar a tela. Então você pode, você está trabalhando no Linux, você dá um Ctrl L e limpa a tela, ou se der um Clear, ele limpa a tela também, ok? Então, este usuário, o usuário OMI, ele mostra quem você é naquele momento. Então, eu sou root agora nesse momento, ok? Outro comando importante é o history. Se você aplicar history aqui, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar todos os comandos, um histórico dos 500 últimos comandos que você realizou. Então eu tenho aqui o ls, né, que é um comando que nós vamos falar dele também, o history, que é o próprio comando que utilizamos, reboot, que é para reiniciar a máquina, power off, existem vários comandos aqui, vamos falar um pouco deles também. Tá? Então o comando history, ele mostra o quê? Ele mostra todos os comandos históricos de todos os últimos 500 comandos que foram utilizados aí. Existem 3 formas de você desligar o CentOS: shutdown, halt e power off. Shutdown -H now. O que indica aqui? É que eu desejo realizar o desligamento agora. Então ele vai realizar o desligamento agora. Desligou o sistema operacional. Vamos abrir novamente, vamos carregar o VMware. Iniciar novamente a máquina. Aguardar ele iniciar. O shutdown -H, vamos logar aqui. Ctrl E. Bom, shutdown -H, que nós vimos, ele para a máquina
ele desliga a máquina agora, né? Existe um outro comando, que é um comando mais seguro, né? Eu recomendo que utilize esse comando no seu meio profissional aí. Principalmente quando você trabalha com servidores Linux, é interessante utilizar o route. O que é o route? Ele vem do comando em assembly chamado HTL, que quer dizer parada de processamento. O que ele faz? Ele no Linux ele finaliza os programas e grava todos os dados remanescentes na memória do disco rígido. Então o route ele desliga, finaliza os programas e grava os dados remanescentes na memória do disco rígido. Então ele fica todos gravados ali no swap, certo? Então você não perde o que você está fazendo, ele deixa ali em standby. Então, ó, route, enter, ele vai desligando, vai dar o shutdown, mas ele vai manter esses processamentos aqui, ó. Ele manteve os processamentos. Vamos iniciar novamente. É um pouquinho chato porque é um comando de desligamento, então a gente vai precisar sempre, pelo menos agora nesse ponto do curso, mostrar como funcionam os comandos. Porque tem que desligar, então vamos lá. Guardar o carregamento novamente. Logar como root. Ctrl E. Bom, outro comando é o power off. O power off ele também desliga como shutdown de maneira imediata, mas sem precisar colocar os parâmetros aí, "-h", não. Então você dá um enter, ele vai desligar de forma imediata aí. O route ele é o mais seguro, então é interessante utilizar o route. Aguardar ele carregar aqui. Root novamente, senha de root. Ctrl L para limpar. O shutdown, você pode utilizar também o shutdown 0. Shutdown 0 é para aquele momento também, ele vai desligar. Ele é igual ao shutdown now. Aí, Ctrl L para limpar. Digamos que você quisesse desligar, mas daqui a um determinado período a máquina. Você pode utilizar shutdown. Pessoal, quando vocês veem os comandos mudando, o botão com a seta page up, page down, que eu utilizo, né, para cima e para baixo. Então você vai alterando, vai mudando, intercalando entre os comandos que já foram executados, né? Então você consegue visualizar.
Então é sempre a seta page up, page down para navegar sobre os comandos que já foram executados. Tá? Então a gente dá um "-h". Se você deseja, por exemplo, daqui 1 minuto, que daqui 1 minuto ele seja desligado, você coloca "-h 1", dá um Enter. Ele vai dar o tempo aí para você fazer, para que o desligamento seja realizado, executado em 1 minuto. Dá um Ctrl C aqui, ele cancela o shutdown, certo? Então você pode colocar dessa forma. Daqui 20 minutos só, porque eu tenho um processo rodando aqui. Eu tenho alguma coisa sendo executada, um backup, um processo, um arquivo sendo enviado por FTP, e assim por diante. Então 20 minutos. Daqui 20 minutos só ele vai desligar. Não é interessante utilizar servidores, nós não desligamos. Mas se for necessário desligar, você pode utilizar shutdown "-h e o tempo que você deseja. Né? Ctrl C aqui eu cancelo, Ctrl L para limpar a tela, certo? Para reiniciar, como podemos fazer? Shutdown "-r, não. Ele vai reiniciar o sistema. Ele reiniciou o Linux aí. Root. Acessamos novamente. Um Ctrl L aqui. Bom, vamos ver aqui. Outro comando para reiniciar, se você colocar 0 também. Da mesma forma, com "-h, para finalizar, desligar, você pode dar "-r 0, ele vai fazer igual ou não. Entra com root, novamente, Ctrl L para limpar a tela. Para reiniciar em 1 minuto, se 0 reinicia de forma imediata, 1 vai reiniciar ele, no caso, em 1 minuto, ou em 10 minutos, ou em 10, ou em 12, em meia hora, assim por diante, em 60 minutos. Então você pode reiniciar. Esse comando, sim, é um comando que tem sua funcionalidade aí, que tem a sua eficiência. Ele é um recurso que você pode utilizar em um script, por exemplo, para reiniciar o sistema em determinado momento. Né? É um comando interessante. Né? Já um comando para desligamento, se você não está no local fisicamente, fica difícil você acessar essa máquina novamente. Né? Já para reiniciar é mais interessante. Né? Vou dar um Ctrl C aqui para nós continuarmos com os comandos. Tem um outro comando, que é o reboot. Ele também reinicia a máquina de forma imediata. Root novamente. Vou fazer aqui. Ok. Vamos então agora para um outro comando chamado pwd. O que é o pwd? O pwd ele exibe o diretório corrente, ele exibe em qual diretório você está no momento.
ele é útil para você verificar em que ponto você está no sistema, né, na árvore de diretórios, para você checar se você quer navegar para um diretório abaixo ou acima, né, níveis de sistema de arquivos aí, né. Por exemplo, se você está no root, né, então vou mostrar um outro comando que é interessante, que é o ls. O ls ele lista os diretórios que você está, né? O que você tem, quais são os diretórios que você tem aqui. Então tem alguns diretórios de instalação. Você partindo para cd, ele é utilizado para mudar o diretório, para você sair de um diretório e ir para outro. Por exemplo, cd espaço barra. Você estava na raiz e está indo para o barra. Enter. Vou mostrar para vocês aqui, que interessante. Aqui, esse til, ele indica que você está na raiz do sistema. Se você der um cd espaço barra, você vai para o barra do sistema. Então você está no barra. Ctrl L aqui. Você dá um ls para listar, você vai verificar todos os diretórios e sistemas de arquivos do CentOS, certo? Então vamos para o home, por exemplo, cd espaço home, porque já estamos no barra. Esse complete que ele deu é o seguinte: cd barra home. Como já existe um diretório como home, se eu der um tab aqui, ele vai completar. Então ele já vai subscrever o home. Se houvesse, por exemplo, um diretório chamado hora, eu teria que escrever o O e o R, porque já existe um diretório home, né? Então home é H-O-M-E, hora, por exemplo, seria H-O e o R, né? Ou o M para entrar no home, né? E dava um tab aqui para acessar. Então Enter, ls, não tem nada, pwd. Onde estamos? Estamos dentro do home, diretório home. Então pwd é para mostrar em que diretório você está. cd, se você der um cd aqui, você vai voltar direto para a raiz. Enter. Observe que você está na raiz agora, o til. Como conversamos anteriormente, falamos, o til ele indica aqui que estamos na raiz. Então, Ctrl L para limpar a tela. Ok. Digamos que você deseje subir para 2 níveis aí. Então, você dá um cd, ponto, ponto. Ele foi para o diretório barra. Ele foi para o barra. Então, Ctrl L para limpar a tela. Dá um ls. Ok. Estamos aí. Vamos entrar, por exemplo, no diretório etc. cd espaço etc. Coloquei o E, deu um tab, ele deu complete aí, ele completou e deu enter para entrar no etc. Estamos no etc. Então, ls, vamos ver o que nós temos dentro do etc. Temos vários arquivos, vários diretórios e arquivos aqui. Certo? Bom, vou dar um Ctrl L para limpar a tela. Eu estou no etc. Certo? Eu desejo navegar para um diretório anterior. cd ponto ponto. Dá Enter. Fomos para a raiz. cd ponto ponto Enter, fomos para a raiz. Voltamos um diretório. Certo? Se entrarmos em etc, para mostrar melhor para vocês, vamos entrar em outro diretório aqui. Vamos voltar então. Estamos na raiz.
certo? Desejamos voltar, estamos no barra, no caso, aqui. Desejamos ir para a raiz. CD, apenas CD e Enter. Voltamos para a raiz. Então ele retorna para a raiz. Caso você esteja, por exemplo, CD barra, para você ir direto para o diretório que você deseja. Você já sabe que ele existe lá. CD barra, por exemplo, eu sei que existe o apt. Então eu vou colocar o apt. Eu dou um Enter e fui direto para o apt. Não precisou eu fazer o seguinte, CD barra, entrei na raiz, CD espaço opt. Para ir até o opt, porque eu já sei, eu já conheço, já tenho conhecimento da existência desse diretório dentro do barra. Então eu não preciso entrar no barra para depois entrar no opt. Então eu entro diretamente, eu dou CD, aqui ó, CD para voltar para a raiz. Então eu sei que existe o home, por exemplo, eu vou dar um CD barra home. E não um barra para entrar no barra e depois o home. Aqui ó, estou dentro do home, ok? Digamos que você deseja ir para o diretório anterior, CD hífen, foi para o diretório anterior. No caso o que é anterior ao home é o root, no caso a raiz. Então voltamos para a raiz. O comando no qual mostramos aqui, que é o ls, ele tem várias formas de ser utilizado. O ls puro, que nós chamamos de... Vamos entrar aqui no CD barra para visualizarmos. Então, damos um ls no barra. Estamos no barra, certo? Vemos os diretórios e sistemas de arquivos aqui, ok? O bin, o dev, o home, o lib64, o media, o opt, o root, o clinux, o sys, o sr, e assim por diante. Boot, etc, lib, lost found, mnt, proc, sbin, srv, tmp e var. Ok? Bom, demos ls, vimos todos os diretórios aqui do sistema de arquivo. Se dermos aqui um ls menos L, todo esse conteúdo aqui, ele vai ser mostrado em forma de lista para você. Veja, olha aqui. Ele vem em forma de lista para você visualizar. Então você consegue visualizar ele em forma de lista. ls menos L para listar. No início você usa muito o ls, apenas ls para ver, né? Depois você vai se profissionalizando, você começa a usar os comandos mais que te mostram de forma mais organizada, né? O sistema de arquivos e os arquivos que você tem dentro de determinado diretório. Então é interessante utilizar dessa forma. É muito mais organizado e visualmente é melhor para trabalhar, né? Então existe também um outro comando ls, que é o ls-la. Ou "-a", ls-a. Ele vai mostrar, vamos para o ls-a primeiro, todos os arquivos que estão ocultos. Então ele mostrou aqui, ó, arquivos ocultos, .alt fsck. Esse ponto aqui é um arquivo oculto, esses dois pontos é arquivo oculto, certo? Todo arquivo que for seguido, iniciado por um ponto, ele é um arquivo oculto, certo? Se você der um ls-la, estamos combinando o quê? Uma listagem em forma de lista, mostrando ainda os arquivos ocultos, com o comando A. Então vemos aqui, ó, ponto, alto fsck, e os demais diretórios aqui do sistema de arquivo. Então conseguimos ver aí toda essa lista. Um outro comando importantíssimo, vou dar um CD aqui para ir para a raiz, é o comando help. Quando você não sabe algo a respeito do comando, o que ele faz, qual é a sua função, execução, você dá um help aqui. Por exemplo, você tem o comando aqui ls,
Vamos dar um help nele. Menos help. Ele tem toda a documentação aqui. Outro comando importante é o main, por exemplo. main-ls. Ah, não temos ele aqui. Bom, vou pular um pouco. Depois nós explicamos isso aqui. Ó. Yum install. Forma de instalar ele, tá? Antes de fazer isso, eu fiz o seguinte, dh client. Não estava configurado a internet, não configuramos ainda, né? Então dá um dh client para ele pegar o IP, agora. Depois você faz a instalação do uninstall mem, que é o manual, tá? Ctrl L. Agora sim. Main ls, ele vai mostrar a documentação para você, né? O que faz o ls, quais são as funções do ls, que ele mostra tudo, ó. Certo? Para sair do Q, aperta Q para dar um kit, Q de kit. Ok. Outro comando interessante é o eles. O que ele faz? Ele mostra a localização do binário do comando, do arquivo, né? A localização onde determinado comando está nos manuais, em quais arquivos, sistemas de arquivos ele se encontra. Por exemplo, o ls, o eles ls. Ele vai mostrar para você aqui, ó, que temos o ls no bin ls, no sr share main1 ls.1.gz, que é o manual, certo? E aqui é o arquivo binário do ls, que ele traz toda a função, toda a parte de configuração do ls. Então, eles é um outro comando muito importante. Um outro comando de localização é o wish também. Aqui, ó. Wish bin. Ele mostra para você, por exemplo, os binários do Vim. Está no o SRB, está no SBIN, no BIN. Ele mostra todos os locais que estão. Por exemplo, aqui, ó, LS. Mostrou que está no BIN. O LS está no BIN. Voltando um pouco para o comando ls, podemos, por exemplo, localizar um determinado arquivo que termine com uma extensão ou termine com uma palavra, por exemplo, ls, né, barra etc, asterisco, ponto, ou seja, qualquer coisa antes do ponto, conf, por exemplo. Ele vai listar todos os arquivos que tem .conf, né? Então, ele mostra dentro de etc todos os arquivos que tem .conf, né? Visualizar, por exemplo, todos os arquivos que iniciam com H. Temos aí, ó, host.conf, hosts, hosts.alon, hosts.dn. Então é uma forma de você visualizar, né, o ls. Vamos partir agora para um comando, que é o comando de criação de diretórios, de pastas aí. Vamos lá. Vamos para o home. Ok, não temos nada. Quando damos um ls, vemos que não temos nada aqui. O comando para criação é o mkdir. Espaço. E você dá o nome do diretório, por exemplo.
lab. Dá um ls. Podemos visualizar agora o diretório lab, certo? Digamos que queremos agora criar um diretório e um subdiretório, certo? Então vamos colocar aqui, ó, mkdir menos p lab 01 barra 001, vamos colocar. Dá um ls. Criamos o lab 001 e dentro dele, se colocarmos aqui lab, colocar um 0 e dar um complete, podemos visualizar o 001 lá dentro. Então, para criar um diretório e um subdiretório, você pode fazer dessa forma. "-p", se desejasse mais diretórios, uma estrutura aqui maior, você poderia criar normalmente, olha. Barra o outro diretório, barra o outro diretório. Então, vários subdiretórios, um dentro do outro aí. Ok? Vamos voltar aqui. Vamos para o home. Bom, estamos aqui no home. Digamos que eu desejo excluir esse diretório agora. Então você dá um rm lab. Dá um enter. O que ele disse aqui? Ele disse que não é possível excluir esse diretório. Então você vai precisar fazer o seguinte. Você vai precisar você vai precisar executar dois parâmetros para forçar essa exclusão. Tá? Hífen f de force e o diretório. Agora ele excluiu. O diretório lab não existe mais. Esse comando ele é muito perigoso, pessoal. Por quê? Você precisa saber o que você está fazendo. Então, sempre que você for fazer uma exclusão de algum diretório, de algum arquivo, você dê um ls, utilize, simule, emule um ls antes. Né? Emule um ls aqui, ó, para verificar o que você está fazendo primeiro. Né? Ele deu que não encontrado porque já foi removido. Né? Mas se damos aqui, ó, por exemplo, um ls menos fr, um ls apenas, tá? Menos la. Lab, ele vai mostrar tudo que nós temos aqui. Se ao invés de utilizar ls menos, aqui ó, comando errado aqui, é menos la. Aí, ele listou. Se ao invés de utilizar ls aqui, tivéssemos utilizado rm menos fr, o que teria acontecido aqui? Teríamos excluído todos esses arquivos aqui, né? Esse diretório aqui. Não seria interessante isso. Se você fizer isso, olha aqui, só para dar um exemplo para vocês. Então, rm para remover menos fr, força e recursivo. De forma recursiva ele vai fazer isso. Lab. Já era. Foi removido. Imagina que você tem um diretório e dentro desse diretório você tem vários subdiretórios. E esses arquivos, eles são arquivos do seu cliente. Você perdeu esses dados. Não há como você recuperar esses dados. A menos que você tenha uma replicação desses dados em algum local. Né? Então, não é um ambiente de produção. Quando falamos ambiente de produção, falamos que é o ambiente do cliente. O ambiente que o cliente utiliza para trabalho.
onde aqueles arquivos são cruciais, são essenciais para o desenvolvimento da empresa dele e para o trabalho da empresa dele, né? Um exemplo disso, vamos colocar aqui um exemplo, né? Estamos no home aqui, certo? Vamos colocar mkdir clientes. Ok? Criamos aqui clientes, certo? Vamos criar dentro do clientes agora. Estamos em clientes. Vamos criar agora os diretórios que são responsáveis, que estão dentro de clientes. Por exemplo, mkdir Casas Bahia, por exemplo. Casas Bahia. Colocar um underline, porque se eu colocar Casas, espaço Bahia, serão 2 diretórios. Então eu preciso unir essas palavras aí, tá? O Linux ele é case sensitivo. Se você não atribui algo para a criação de um diretório, fica complicado. Ponto frio, que é do grupo também, né? Hoje é do grupo. E Magazine Luiza vamos colocar. Ok, dá um Enter aqui. Temos 3 clientes aí, 3 diretórios, né? Então, digamos que nesses diretórios nós tenhamos, por exemplo, outras coisas, né? Vários arquivos aí, vários documentos importantes dessas empresas. Então, imagina se você, por exemplo, me dá aqui e faz o seguinte, ao invés de me faz isso aqui, ó, rm-fr, cara, tá perdido aqui, porque não tem o que fazer. Você limou, você apagou o cliente, né? Você está totalmente perdido aqui, tá? Então, a menos que se esse ambiente se esse ambiente for replicado para um outro local, é uma coisa. Agora, se ele não for replicado, você infelizmente vai ter a sua demissão aí, certo? Como analista aí, como administrador de Linux, você é um péssimo profissional. Você excluiu um cliente, isso não é admissível em nenhuma empresa. Então é isso. Tem que tomar muito cuidado, pessoal. Muito cuidado com esse comando. Esse comando você tem que fazer ele na certeza. Antes de executar um RM, dê um ls para saber o que você vai remover. Para você ter certeza do que você vai fazer. E de preferência, realize um backup nos dados do cliente antes de realizar qualquer ação. Para que você tenha uma opção para recuperar esses dados, certo? E jamais trabalhar com o cliente em produção. Se esses arquivos e dados estiverem em produção, não trabalhe em produção. Geralmente em períodos ociosos que devem ser trabalhado no servidor do cliente, certo? A menos que seja o servidor esteja parado, aí sim, se ele está parado, ninguém está trabalhando. Então é necessário que sejam feitas as execuções aí. Mas tudo sempre replicar essas informações para que esse ambiente, para que você trabalhe nesse ambiente de uma forma mais segura, tá? Dá um CD aqui para voltar para a raiz. Estamos na raiz, certo? Bom, voltando, vamos voltar lá para o home para a gente trabalhar um outro assunto agora. Estamos aqui com diretório, clientes,
temos aqui clientes, né? Temos a Magazine Luiza e o Ponto Frio, certo? Vamos trabalhar com o seguinte, vamos aprender a criar arquivos agora. Vamos entrar em Magazine Luiza. Ok, não temos nada aqui. Temos aqui, dá um ls, nada. O comando para criar arquivo é touch. Touch. Então você dá um comando touch e escreve o nome do arquivo, né? Então vamos colocar aqui 001, 002, 003, 004. Pode colocar, por exemplo, .txt. .txt, né? Eu não vou colocar isso. 005, 006, 007, 008, 009 e 010. Ok. Vamos lá. Dá um Enter. ls para listar. Temos então o arquivo 001 txt, 002, 003, 004, 005, 006 até o 0010. Certo? Eu vou remover a mesma coisa. Só vou dar um RM aqui 001. Olha lá, ele vai dizer que não é possível, certo? Então vamos partir para a força bruta aí. Menos FR. ls. Agora sim. Então vamos criar novamente aqui o 001. Deixar tudo certo, né? Tirar esse daqui, que já foi. Ok. Então temos aí os arquivos 001, 002, 003, 004, 005, 006, 7, 8, 9 e 10. Ok? Agora digamos que esses arquivos estão no cliente, né? Magazine Luiza. Desejamos que eles sejam copiados para o nosso outro cliente. Aqui, ó. Para o nosso cliente Ponto Frio. Então, o que faremos aqui? O comando para cópia é o cp. Então, estamos dentro de Magazine Luiza, vamos copiar tudo que estiver dentro de Magazine Luiza para Ponto Frio. Então, vamos colocar cp menos R de recursivo, asterisco, são todos os arquivos, barra home, temos clientes e depois temos Ponto Frio. Ok. Se voltarmos um diretório e entrarmos em Ponto Frio, podemos observar os arquivos lá, certo? Todo o sistema de arquivos lá. Para visualizarmos melhor, podemos utilizar de um comando que é o tree, a árvore de diretórios. Vamos ver se ele está instalado aqui. Não. Vamos instalar então. Yes, instalar esse pacote, este comando. Então vamos lá. Temos aqui clientes. Se dermos um tree aqui, conseguimos observar todo o sistema de diretórios dentro de home. Magazine Luiza tem os arquivos de 1 a 10 e Ponto Frio de 1 a 10. Certo? Então esse é o comando cp. Existe um outro comando no qual nós
realizamos o quê? Nós movemos ele para um outro local ou simplesmente utilizamos ele para renomear diretórios ou arquivos. Por exemplo, ls. Vou dar um ls aqui para vermos. Temos clientes, ele está como cliente. Temos mv clientes e mudar ele para, por exemplo, clientes com o C minúsculo, ele vai alterar. Olha lá, ele fez o que? Ele renomeou para cliente minúsculo, ok? Se você desejar, por exemplo, mudar novamente, não vamos mudar, vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo diretório dentro de cliente, um outro cliente aqui, que no caso foi o que tiramos, que é o caso Bahia. Vamos colocar mkdir ok, temos caso Bahia. Vamos mover os arquivos que estão no Magazine Luiza para Casas Bahia, que é a outra função de mover, né? Então, entramos em Magazine Luiza, vamos mover mv asterisco barra home clientes Casas Bahia. Dá uma ls aqui, não vemos mais nada dentro de Casas Bahia. Não existe mais nada. Se entrarmos agora em Magazine Luiza, não vemos nada, né? Se entrarmos em Casas Bahia agora, vemos agora. Dá um tree aqui, podemos observar que os diretórios estão aí. Dá um tree em cliente. Estão aí. Certo? Então o move ele tanto move os arquivos de um local para o outro, como renomeia os arquivos e diretórios aí. É possível realizar essa função. Bom, por essa aula é só. Na próxima aula vamos ver alguns outros comandos aí. Vamos ver a parte de estrutura de arquivo, de diretórios aí. A hierarquia FHS aí. Tá? A hierarquia de diretórios. No momento, para essa aula é apenas isso. Obrigado e até a próxima aula.